sendo? Paulo, nosso lar da ilha do Governador. Débora da TV na ilha do Governador. Nós. Então, nosso desafio é esse aí, autonomia moral e desafios da pré-mocidade. Então, primeiro nós vamos falar sobre a questão dessa autonomia moral, né? O que seria isso? Os pensadores da educação, em particular, assim, nesse campo de estudo mais conhecido por Piaget, né? Ele estabelece o desenvolvimento do ponto de vista moral em 3 fases. A primeira fase seria a fase da anomia, isso é aquela fase que você não só vive você é biológico, né? Você come, reproduz, faz aquilo que tem que fazer, é normal. Depois você, passando esses primeiros anos da infância, você entra no estado da heteronomia, hétero, né, do outro, né, do exterior, que você começa a agir conforme as influências do seu meio, do outro, da autoridade, etc. E se tudo corresse bem, que deveria acontecer, nós chegaríamos às fases da autonomia moral. Então é a fase em que eu paro, analiso todas as coisas, peso e ajo conforme o meu senso moral. Tudo bem? Então, isso seria autonomia moral. Isso aqui é um quadro dos tempos de antigamente para os tempos de hoje, né? Antigamente era assim, né? Olha lá, o pai e a mãe. Que notas são essas? Aí o menino está lá assim, e a professora. Muito bem. E agora, aqui na nossa época, né? Está lá os pais. Que notas são essas? Para quem? A professora, né? A professora, o aluno lá. Eu não falei que ia falar com meu pai? Me deu essa nota? Eu não falei que ia falar para ele? Sabe aí? Exatamente. A professora se acuada. Será que ele vai me processar? Né? Será que vai botar na televisão, etc. É exatamente o que a gente está vivendo. Por quê? O pai, com certeza, está produzindo uma moral heterônoma. Não que esse pai aqui seja autônomo, é isso. Mas com certeza aquilo ali ele não está ajudando em nada o filho dele. E aqui algumas diferenças para a gente poder entender, né? A moral autônoma, eu faço porque é certo. Ponto. Por que eu faço? Porque é o certo para fazer. Pô, eu faço porque senão eu vou preso. Você pergunta a alguém, por que você não bate nele? Não, não bato porque senão eu vou preso. É um reflexo da moral heterônoma. Ou então você fala assim, a criança está brigando e você fala assim, aqui dentro não pode bater em criança não. O que você está dizendo? Lá fora pode. Não, não se pode bater em ninguém, nem ser humano nenhum. Mas geralmente a gente fala assim, não, aqui eu não quero briga, aqui eu não quero briga, lá fora eu prometo vocês. Né? Então, por quê? Aqui você não faz porque você vai ser punido, eu vou falar para sua mãe, eu vou fazer não sei o quê. Não, você não se deve fazer, é errado. Não deve bater no outro. Eu não aceito isso porque é errado. E geralmente, não aceito isso porque minha religião não permite. Já vi muito isso. Você pergunta, vem cá, você acredita na reencarnação? Não, minha religião não aceita essas coisas. Ninguém perguntou se a sua religião aceita ou se a sua religião não aceita. Perguntou, você acredita ou não? Isso é reflexo da moral heterônoma. O autônomo dialoga de forma equilibrada. O heterônomo faz chantagem emocional. Por que você fez isso? A tia vai ficar tão triste. Por que você fez isso? Poxa, eu passei a noite inteira fazendo esse desenho e você matou o coração, meu Deus. Por que você fez isso? Isso aí é chantagem emocional. Isso só reforça a heteronomia. Olha só, você estragou essa florzinha. Agora, você não tem flor para brincar. Acabou o problema. Né? Mas a gente, às vezes, não tem um equilíbrio. A gente joga na criança o nosso problema emocional na criança. Faz chantagem emocional. A gente vê muito isso de mãe, né? Você vai sair de casa, ser ingrato, e não sei o quê. Por que você faz isso com seu pai, com sua mãe? Né? É a mesma coisa. Essa chantagem emocional. A tia vai ficar. Isso, a tia vai ficar triste. Não faz bagunça não, que a tia, sabe? Menino bonzinho, não faz isso não. Não faz bagunça, você vai ficar batendo nele uma hora, alguém vai bater em você e você não vai conseguir apanhar. É uma consequência natural, é justa.
dever. Eu faço o que eu devo fazer. Caramba, eu estava andando, caiu um pedaço de papel no chão, não tinha ninguém para me multar, né? Fui embora. Mas quem sabe, busca a integridade, sabe o que é errado. Independente se tem alguém olhando, se está filmando, sorria, você está sendo filmado, né? Assim, a moral é terror, você está sendo filmado, cuidado. Se é para filmar, né? Se é para filmar, filma. Você botou, olha, estou filmando, não vai roubar não, hein? Então cai o papel, você pega. Agora o veterano não cai o papel. Caramba, tem um Fred ali, esse Fred é do meu centro. Você me vê pegando, jogando papel no chão, que vergonha! Aí eu pego o papel. Aí, mas se o Fred não tiver, vai ficar lá no chão. Essa é a diferença. Na moral autônoma, o respeito é pela conduta. Né? Eu respeito o Fred porque ele é uma pessoa boa. Não é porque ele vai me bater, não é porque ele vai falar para minha mãe. Agora, na moral autonômica, não, eu respeito por medo. O quê? Meu pai só dá no pulmão. No pulmão. Ou então por amor, não vou fazer isso não, porque eu amo meu pai. E o meu pai, nunca vou fazer isso. Eu nunca vou fumar na frente do meu pai. Nunca vou fumar na frente do meu pai. Tá? Fora do teu pai, você vai fumar. Né? Então é por causa da simpatia, do alto interesse, não, porque se eu fizer isso, o pessoal lá no centro vai me convidar para fazer para dar paz. Então não posso, a pessoa não pode me ver assim nessa situação. É exatamente a questão do externo. Não é o que faz parte de mim, e sim sempre o que está fora. A moral autônoma. A culpa e vergonha é o autojuízo negativo. Caramba, eu estava discutindo com o fulano de tal, eu falei um negócio que não foi legal. Eu senti que naquele momento eu estava com um pouquinho de. Foi errado o que eu fiz. Que vergonha. Eu sinto vergonha da minha atitude. Posso ligar para a pessoa, não vai depender da quantidade de humildade que eu tenho. O outro não. O moral autonômico faz passar vergonha. Por que você fez isso? Olha só. Você acha isso certo? Olha as crianças, todo mundo te olhando aí. Olha para cá. Assim, olha para cá, olha o que você fez. Você olha aí, gente. O que vocês acham dele? Né? A pessoa fica como? Né? Ela não parou de fazer porque ela chegou à conclusão, ela vai falar, eu não quero nunca mais passar essa vergonha que eu passei. É diferente. Né? Sanção, com C ali também você se diz. Sanção de reciprocidade e sanção expiatória. Sanção de reciprocidade. Você ganhou um brinquedo no Natal e arrancou a roda dele e jogou pela janela. E você, agora o que você vai fazer? Você vai brincar com um carrinho sem roda. É justo. Por quê? Porque você arrancou a roda. Agora, a expiatória não. Você arrancou a roda. Eu trabalhei 6 meses para comprar esse carrinho, você arrancou a roda, também não vai sair de casa. Qual é a conexão que a criança faz? Nenhuma. Então não tem sobremesa também. É assim? Então não tem sobremesa não. Sanção expiatória. A criança, ela acha que tem que punir. Não, a punição está no ato. Ela tem que entender o que ela fez acarreta alguma coisa ruim. Aí sim, ela para e pensa, não vou mais fazer porque eu sei que isso aí tem uma consequência ruim. Ela faz esse autojuízo. É diferente. Mas ele não trai porque não é correto. O outro não trai porque ele não merece. Ele não merece. Mas fica assim. Então, também se demora para isso. Se fizer uma gracinha. Primeira coisa, é uma referência para o outro. O pastor, meu chefe, meu líder espiritual, não faço nada. Aí acontece alguma coisa, aquela pessoa se desilude, ela começa a meter o pé na jaca. Igual eu conheço pessoa, né? Se desiludiu com a religião, bota tatuagem, silicone, mas não sei o quê. Ela andava, mas o que mudou? Porque ela estava fazendo o que mandavam fazer, não o que ela achava que deveria fazer. Essa é a diferença. A proteção espiritual é fruto da conduta pessoal e do estado de espírito. Nós estamos protegidos aqui por nós mesmos, porque nós estamos numa reunião séria, fazendo o que é certo, com bons pensamentos. Quem é do contra não tem nenhum interesse em estar aqui.
Se tiver, para e fica calado, sentadinho ouvindo. Agora, heterônimo não. Ah, e os bons espíritos, eles têm que nos proteger. Se eles forem embora, ó, a gente vai pegar. Não tem nada disso. Então, o espírito só age onde ele tem ação. Se ele não tem ação, ele não vai agir. Isso é muito interessante. A cultura do TED, ó, todo mundo entediado, até o bebezinho. Até o bebezinho está entediado ali. E é isso, que a gente mais vê, né, jovem assim, né? Por quê? Porque tudo hoje em dia leva ao tédio. E o que é o tédio? O que é o tédio? Não se botar objetivo. Desinteresse, sem Não ter objetivo, não ter o que fazer, né? Falta de motivação. Falta de motivação. Existe a diferença do ócio para o tédio. Ócio é parar aqui, parar um pouquinho, vou relaxar minha mente para pensar em outras coisas. O tédio não. Tem que fazer. Não, eu estou na fila do banco. Eles merecem um cansaço, né? Um cansaço. Mas relacionado com a questão dessa ansiedade que você não quer fazer nada. O ócio pode ser um ócio negativo. O ocioso, ele não quer fazer nada, independente de ele estar cansado ou não. Isso. Eu acho que o entediado, ele não faz porque não tem nada para fazer. Pode ser medioso, não está Ele interessado. não tem objetivo. É falta de, claro, que é falta de objetivo, falta de sentido. Você está fazendo uma coisa que para Não você não sabe tem para que menor. ele está aí, para que ele vai fazer, o que ele quer. Exatamente. Sabe? Isso é o tédio. E hoje em dia, a cultura é do tédio. Você tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo e faz. Né? Quer ver um exemplo de quem está entediado? O cara entediado, ele fica checando o e-mail toda hora, vê se tem mensagem no celular, olha, vai na caixa de correio, faz não sei o que, arruma a casa. Fala assim, caramba, ele está fazendo muita coisa. Ele está entediado. Porque falta alguma coisa que ele não sabe o que é, ele vai preencher com muitas coisas. O cara vai, balada, sexta, sábado, domingo, que vai não sei o que, isso aí levanta. Ai, meu final de semana, acabado. Não fez nada de útil para si mesmo, só ficou matando o tempo. Isso é tédio. E as crianças têm muito tédio. Por quê? Falta sentido. Se você não dá sentido, ela vai achar que tudo é chato. E estar lá no centro também é chato. Outro problema também da nossa época é a cultura da fama, das celebridades. Né? Nossa, fulano de tal, comprou o carro tal, amanhã o café da manhã, ganha o café da manhã com fulano de tal. Não, olha, vamos no centro tal, porque a palestra hoje é de fulano. O que ele vai falar? Eu não quero saber, é fulano. Isso é a cultura da fama, da celebridade, mesmo. Às vezes, fala assim, não, esse negócio de Thiago Lacerda, essa gente, mas a gente também cultua fama em outras pessoas. Né? A palestra de fulano de tal é destrutiva, interessante, acrescenta. Legal. Agora, porque é fulano, aí você já está no outro nível, que é um nível que não é muito agradável. É igual o consumo. Né? Comprar livros espírita, muito livro. O livro tal, já soube do livro tal, saiu muito bom, você quer ter que comprar. Eu já vi pessoas que ficam discutindo assim, não, tu tem livro tal? Não, isso eu não tenho não. Mas aquele você tem? Não sei o quê. Quer dizer, é só comprar livro e o conteúdo. O mais importante é o conteúdo. Então, às vezes você fala para a criança, olha gente, precisamos ter isso, mas a criança está ouvindo o que você está conversando, o que você está fazendo, é o que você está demonstrando. Então, muito mais do que falar, é a forma como que você age. Às vezes aproximamos a cultura da criança ao invés de aproximar a criança da cultura. É aquilo que a Erika falou, né? Na hora criança, eu estou falando diminutivo. Vamos pegarzinho o nosso brinquedinho para fazer comidinha, e aí, um papazinho, né? E a criança não se sente estimulada a nada. Né? Meu evangelho no lar com 2 netinhos de 3 anos. Minha filha, minha mulher, eu tenho que fazer para as crianças. É isso aí. Hã? Acostumar, né? Tem que fazer para as crianças entenderem. Isso. Vou abrir, tentar
dissecar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Não adianta nada, eu tenho que pegar aquele livrinho, o Evangelho para as crianças. Sim. Né? Mas aí, traz. eu, minha mulher e minha filha, a gente tem que colher dali. Sim, e tem que fazer sempre essa questão mais importante. Você saber, ó, essa criança, o limite dela está aqui. Então tem que trazer um conhecimento um pouquinho à frente. Muito à frente, entendia. Exatamente igual, também entendia. E abaixo, então, entendia mais ainda. Tem que ter estímulo. Né? Vocês aqui. Está falando na reunião do céu. Falando, então vai falar aquela mesma coisa. Qual a motivação que a gente tem para vir aqui? Nenhuma. A gente só vai no lugar onde a gente acha que vai receber alguma coisa de interessante. Né? É igual lá no centro, né? Ah, tia, não vai dizer que é Jesus. Não é isso? O cara que falou lá. Porque tudo era Jesus. Quem é o maior? Jesus. Quem fez Jesus? Aqueles já sabem, eu vou lá e é só dizer Jesus. Faz a bagunça, não sei o que não. Jesus, aí a criança até sabe, não, tio, Jesus vai me perdoar, né? Que bonitinho, porque ele falou isso. Ele já sabe, porque ele falou aquilo que o evangelizador queria ouvir. Mas estímulo não tem nenhum. Memorizando melhor aquilo que corresponde ao genuíno interesse. E é verdade. Se eu não tenho uma coisa que não me interessa, eu não vou memorizar. Você começa a falar sobre uma fórmula da equação de Legendre, de não sei o que, e você é um pintor. Para que você dizer? O máximo que eu vou pensar isso aí é difícil. Mas nada. Se eu sou matemático, sim, né? Caramba, legal essa resolução, tal, pessoa assim, né? Porque aquilo me interessa, mas isso não me interessa. Então, às vezes, o jovem está buscando alguma coisa que não tem em casa, que não tem na escola, porque o professor só faz botar na prova o que ele botou na sala de aula, não tem interesse de estudar nada, né? Porque o professor também precisa do índice dele, então, e fica aí a criança entediada até a raiz do cabelo. A catástrofe do ensino meramente verbal é porque memorizamos a resposta certa sem saber o que é certo. Repetimos muito e não sabemos nada. E isso é verdade. Isso é muito verdade. A gente, às vezes, prepara a aula lá para a criança para fazer que ela responda aquilo que você quer que ela responda. Ela vai responder, mas ela não sabe nem por quê. Mas respondeu. Você fica feliz, aí fica igual aquele negócio do Vampeta, né? O Vampeta lá que jogava no Flamengo. Eles fingem que me pagam e eu fingo que jogo bola. É isso, né? Ah, o que ela quer responder? Jesus, tia. Acabou. Muito fácil. Procurar a excelência nada mais é senão procurar ir além de si mesmo, tornar melhor do que se é. Esse é tão importante. Que a mensagem que deve ser sempre dita e exemplificada é que nós devemos buscar ser melhor do que a gente é, não ser melhor do que o outro. Olha, esse daqui, gente, crianças, para tudo. Esse daqui foi o melhor desenho que teve aí de todas as crianças. Só favoreceu a vaidade de um e abaixou a autoestima do outro. Ó, mesmo desenho. Interessante, olha a resolução que o fulano de tal fez. Aqui ele fez isso. Muito interessante, não é? Olha, aqui, ele desenhou isso aqui significa isso. Olha só que interessante que ele pensou. Né? Legal. Falou do desenho, estimulou, mas não deu competição. O melhor, o maior, o pior. Né? Porque quem não tem autoestima, muito difícil. Eles são muito competitivos. E às vezes eu tenho a minha esposa mesmo, ela falou que quando ela chegou na faculdade, a primeira aula, a professora falou, aqui está todo mundo em competição, hein? Todo mundo contra todo mundo, hein? Quer dizer, não adianta não, ele é teu amigo? Não é teu amigo não, ele vai tomar tua bolsa, não sei o quê. Quer dizer, o professor, né? Claro. Aí fica um, vai tomar, né? Quer dizer, a excelência não é ser melhor do que o outro, é você ser melhor do que você mesmo. Eu lembro quando eu comecei a escrever, eu queria ser igual ao Paulo de Tarso. Não durou uma semana. Eu percebi que não dá não. Eu quero ser. O que é o melhor? É o espírito puro. Então eu quero ser puro, eu quero o melhor para mim. Aí até você entender
a ignorância que você tem. Aí eu falei, não vai dar para o seu puro, não. Aí eu falei, não, então aí eu li o Evangelho, segundo o Espiritismo. Falei, o homem de bem é isso, o homem de bem é aquilo, o homem. Falei, não, puro eu sei que não dá para ser, não, mas o homem de bem é isso. Aí passou uma semana, eu falei, não dá para ser homem de bem, não. Até um dia que a vozinha disse, meu filho, você tem que ser melhor do que você é agora. Aí a gente fica um pouquinho melhor. Né? É isso. O sábado nasceu para o homem e não o homem para o sábado, disse Jesus. Isso acontece também. A minha aula, ela começa aqui. Eles vão perguntar isso, aí no meio vai ter um negócio aqui. No final ele vai ter que dizer Jesus. Aí tu começa a aula e pensa, Jesus, tia! Aí tu, não vai matar minha aula não, se não dá. Você já matou minha aula. Né? Olha só, em 3 semanas, a gente tem 3 semanas para saber tudo de perispírito. Aí a gente sai daquela. Cara, que negócio do perispírito? A gente não sabe, né? Mas a criança tem que saber tudo em 3 semanas. Por quê? Por que a gente tem que estar tão preso a isso? Não, que diz que eu tenho que trabalhar perispírito. Mas a criança quer saber sobre Deus. Não, a gente tem que. Não, Deus. Quer saber? O teu interesse deles é esse? Então vamos falar sobre Deus? Tá legal. Vocês também, já que vocês estão interessados, então vocês procurem alguma coisa sobre Deus e a gente vai discutir. Eles têm estímulo, eles não vão estar mais entediados. Uma coisa que eu faço lá com os jovens, vocês podem escolher o tema, qualquer tema. Aí eles, qualquer tema. Aí fica assim, né? Vou pegar ele. Dá o tema. Tudo bem, semana que vem a gente vai estudar sobre isso. Aí, vocês também buscam 2 coisas. Eles já ficam como? O que ele vai trazer? Agora vamos ver se ele vai conseguir responder. Olha o estímulo. Já saiu do técnico, já tem um objetivo. Né? Eles estão estimulando. Outra coisa é você estar ali sem passivo. E ser só passivo é muito chato. É natural, quem dá aula sabe. Quando você está lá assistindo aula, um curso que você faz, uma pós-graduação, qualquer coisa. Quando você senta naquela cadeira, você age igualzinho. Quando o professor não vem, você fica feliz. Quando a aula passa um pouquinho, é a mesma coisa. Né? Por quê? Exatamente pelos interesses. Precisamos libertar e não salvar. Isso é importante. Essa criança ela precisa conhecer, né, o problema, porque no mundo espiritual os umbrais estão cheios de não sei o que. Às vezes a criança precisa saber o que é respeito, ela precisa saber o que é convivência, ela precisa saber o que é respeito, o que é amor, o que é fraternidade. E às vezes a gente está querendo, não, mas porque no mundo de regeneração ele tem que. Primeiro a gente dá os elementos para as crianças, aí sim a criança, com os conteúdos que ela tem, ela pode refletir. A gente quer. Vamos dar a ela o que de repente ela não tem. Conversar sobre a virtude, que em casa não tem, no colégio não tem, não para para conversar sobre isso. Ali naquele momento a gente tem. Isso é muito interessante. Não se pode ensinar a fé raciocinada se não a temos. Isso é um problema muito sério. Nós temos um problema. Ter essa fé raciocinada é difícil. A gente não tem. A gente está buscando. Então nós temos muitos dogmas, muitas certezas. E às vezes a gente, por causa da nossa heteronomia, a gente aprende que uma coisa está errada. E a gente diz assim, mas e agora? Eu sou o diretor desse centro, como é que eu posso mudar? As pessoas vão pensar de mim? Não tem nada disso não. Errou, nós temos que ter compromisso com a verdade. Sempre. Se eu errei, olha, gente, para aprender. Exemplo, às vezes a criança, você pergunta para a criança te faz uma pergunta, você diz assim, não sei. Talvez, para aquela criança, aquela imagem de que o cara sabe tudo, diminui. Mas a imagem de humildade não sai. Porque é verdade, você sabe tudo. Eu não sei tudo. Então, por que eu vou fingir? Fala. Às vezes, assim, muitas vezes, acho que eu vejo quando a gente se coloca no lugar do aluno, né? No lugar de evangelizando, e a gente vê alguém que você está vendo que a pessoa está errando, que está falando algo que ela percebe que é errado e fica tentando arrumar artifícios para não dar o braço a torcer de que realmente
pior, né? Fica pior, porque você está passando um papel ridículo. Eu lembro um professor que ele fez um cálculo lá, para você que achou um tempo negativo. Aí eu falei, professor, esse tempo aí está negativo aí. Aí modo. Ele inventou uma história para não dizer errei. E peraí, algum sinal eu errei em algum lugar aí. É muito mais fácil. É mais fácil você mentir, inventar uma história, do que você. Mas só que você. Pra quê? Agora, pra quem está olhando, está vendo que é aquele ridículo assim? Que respeito eu posso ter por essa pessoa? A gente tem muito orgulho. Muito orgulho. Mas Muito orgulhoso. A questão da etimologia, isso é muito importante. Criança, a gente tem que ensinar correto. Lembra lá do medrar? É isso. Não, criança, olha só. Vamos fazer um negócio aqui que eu vou fazer um negócio que eu vou medrar você lá na frente. As crianças, quem vai primeiro? Eu não vou. Você não vai. Você vai me medrar, você vai fazer comigo? Né? É exatamente isso. Por quê? Às vezes você está falando uma coisa, mas não está explicando o que é. E isso é batata. Uma reunião de dirigentes espíritas, dirigentes de casa espírita, não é frequentador não, dirigentes. Fizemos essa pergunta: o que é um espírito exaltado? Definição do Livro dos Médiuns. Eu disse, não, espírito exaltado é aquele cara que fala alto, espírito exaltado é aquele cara que é abusado, e não sei o que, espírito exaltado é isso. Definição do Livro dos Médiuns: espírito exaltado é aquele que acha que tudo é bom, tudo é maravilhoso, tudo deve ter um lado positivo e que o lado negativo deve ser deixado para lá. Kardec diz, esse tipo de espírita faz muito mais mal ao espiritismo do que o outro. Porque alguém diz, no Polo Norte tem doente. Aí o cara, fulano de tal disse, não aparece que no Polo Norte tem doente. Você repete, que foi bonito, porque no final ele falou de Jesus, Maria, da áurea, de não sei o que, blá blá blá. E aí você, foi tudo que ele falou foi correto. Não foi não. Aí é correto, aqui está certo, mas ali não está. Então, saber o significado da palavra é importante. Exemplo, a definição de religião de Kardec. Eu nunca vi as pessoas darem a definição de religião que Kardec dá na Revista Espírita. Geralmente a gente dá o que a gente conhece, o sentido usual da palavra. Religião é religar o homem a Deus. É isso? Kardec diz, religião é o laço que une as pessoas, os seres. Então, quando eu estou unido, junto, celebrando alguma coisa em união, eu estou me ligando, me religando um ao outro. Porque, na verdade, ninguém está desligado de Deus, Deus está em toda parte. Então, quer dizer, essa é a definição da doutrina espírita. Mas geralmente a gente dá a definição que pega o dicionário e vai embora. E às vezes a gente está reforçando certos ensinamentos que não são ensinamentos da doutrina espírita. Interessante isso. Dinâmica não é brincadeira, outra coisa, né? Não é brincar com brincar, né? Bota a bola, matar o tempo. Isso não faz sentido. Quer reforçar, para a criança ficar entediada. Por que ela fica entediada? Sei lá, uma parte chata. Tem aqueles 20 minutos chato, o pessoal fica lá pulando, falando não sei o que, não tem significado, fica chato. E o conhecimento da doutrina espírita é importante. É um erro que as pessoas botam, geralmente as pessoas que menos conhecem espiritismo, para ensinar para as crianças. Aonde que deveria ter mais conhecimento de espiritismo é para trabalhar com as crianças. Porque uma coisa que você faz fica marcado para sempre. Isso é um reflexo da nossa sociedade que não valoriza a criança. Exatamente, né? E a criança tem que ser uma pessoa muito instrumentalizada. O adulto, ele sabe até entender, não, o cara ele é bem mala mesmo, dá para perceber e tal. Agora a criança não sabe. E fica marcado. Você reforça mesmo. Porque eles também não têm conhecimento disponível. A gente tem conhecimento do espírito milenar, né? Mas o disponível conscientemente talvez não tenha para mandar comentar, porque foi sobre o diário. Às vezes você, lá no centro, um adolescente que está na cidade tomando uma palestra, ele estava muito esquisito, que o palestrante não estava no tempo. Então, Proposto, ele estava aquele incômodo. Aí ele chegou e falou assim, eu vou perguntar a ele, o que ele quer dizer com isso?
Eu não acredito no que eu estou ouvindo, gente, não está pensando nisso. Quer dizer, leva, faz questão que o filho vá, na hora que o filho quer. Pode perguntar. Não pode. Quer dizer, a única pessoa ali que falou que viu que o rei estava nu, né? Ó, esse rei está nu, está todo mundo ali. Não tem ninguém que vai falar, não, ele vai voltar, uma hora ele vai voltar, está passando o tempo e ele não volta. Vem cá, onde você vai? Quer me pedir desculpa? Normal, né? O ambiente de justiça acima de tudo, isso é muito importante. Olha só, você jogou o teu bolo no chão. Você não deixou o bolo cair no chão, você jogou o bolo no chão. Então é justo que você fixe o bolo. Não é maldade, não é porque eu quero. Por mim você comia 10 bolos, mas o seu bolo, você jogou, não foi que você deixou cair, você jogou. Então você não vai comer. Isso é justo. Não é porque eu estou com raiva, não é nada disso. Não é expiatório. Hã? Não é expiatório. Não é expiatório, exatamente, é reciprocidade. Né? Isso é muito importante. Então, olha, ninguém quer brincar com você. Por quê? Porque você não trata ninguém bem. Presta atenção. Não é porque as pessoas não gostam de você, é porque você estraga a brincadeira. Pensa na tua atitude. Certo? Então é importante a gente parar e tentar estabelecer esse ambiente de justiça. Não tem difícil. Quer falar? Não, às vezes lanche para as crianças, um pedaço de bolo e guaraná para todo mundo. Aí tem um pequenininho, mas não é tão bonito. Aí o maiorzinho está olhando, né? Não é justo, por que ele não é doido? Porque ele é menor? Né? Na cabeça dele vai passar isso. Estabelecer é complicado, mas é um exercício para a gente. É isso mesmo. A gente não tratar com exceção, né? Ninguém pode ser exceção, né? Ou então termos de afinidade, né? A gente tem mais afinidade com Aí fica agarrado com um e o outro aí fica fica lá. agarrado O com sujinho o outro. tá lá no cantinho. O melequinho. O melequentinho, né? Então, deixa eu apagar o quadro. Olha só, só tem um quadro e tem 20. Se todo mundo quiser apagar o quadro, deixa que eu apague melhor. Entenda? Não é porque eu não quero que você apague o quadro, é porque não é justo que os outros também queiram. Então hoje você apaga. Então isso. Aí sim. Então vamos estabelecer uma regra. Quem gosta de apagar o quadro? Aí sim. Vamos estabelecer uma regra. Todo mundo tem direito de fazer. Isso. Aí a pessoa vai entender por que hoje é fulano de tal que está fazendo e não. Por que ele escolhe? Geralmente é assim, quando não tem regra. Você sempre escolhe fulano. Aí já acha que um é mais o queridinho do outro. Aí pronto, acabou o ambiente de justiça, acabou. Isso aqui também é importante. É somente por extensão que a palavra criticar tornou-se sinônima de censurar. Olha Kardec dizendo. Em sua acepção própria, segundo a etimologia, olha aí a palavra, ela significa julgar, apreciar. A crítica, pois, pode ser aprovativa ou desaprovativa. Nós carregamos o peso das ideias usuais sempre nas palavras. Crítica, coisa. Ele criticou. Criticar e analisar. Todo mundo tem um senso crítico. Agora, a gente tem que ter indulgência. Caramba, tu viu, Jorge? Nossa, o tênis dele estava sujo. Eu vi que estava sujo, vou fingir que não estava sujo. Outra coisa é eu ficar, aquela parte não foi ruim, não, o tênis dele estava sujo. É outra coisa. Agora, eu tenho visão crítica de saber, pô, ele fugiu do assunto. Eu sei que ele fugiu do assunto. Eu posso chegar com todo amor, caridade. Mas olha, eu acho que você fugiu do assunto. No canto. Hã? No canto. Não canta, exatamente. Talvez essa questão do adolescente, né? Talvez os pais pudessem ficar com vergonha, né? Não sei, Mas aí, É. acho que eu tenho que trabalhar dentro de você, porque você leva o filho, como eles levam, porque lá no Lar José nós temos um grupo de pais que estudam a mesma coisa que as crianças, durante o tempo das crianças. Então eles estudam, eles participam, e na hora que o filho tem uma opinião, quem entendeu o que está acontecendo, você é o primeiro a tolir, né? Porque você tem isso dentro de você. E também porque, sabe qual é o problema? É uma arma que você não quer perder. Quando você começa a dar para as crianças, libertar dela, todo mundo tem, mas é tolido. Libertar o senso crítico, a criança vai começar a analisar o que você está dizendo. E você, opa, peraí. Aí a criança faz duas perguntas que você não está preparado, você já se sente mal. Aí você não quer se sentir mal dessa forma. Você acha que você é o passador de conteúdo. E se você entende que é um trânsito, e que a criança entenda que isso é um trânsito, o negócio fica mais tranquilo, tem menos peso. E realmente é.
Você imagina, você é um cliente com 20 crianças críticas, que analisa, que dá opinião, né? Você vai ter que se preparar mais. E é menos cômodo, daquela criança que só aceita no final de Jesus. Kardec, 1857, sei que, 18 de abril, sei que, aquela respostinha que a gente sabe, que a umbral, sei que, Já vi criança respondendo, tia, paz, amor, essas coisinhas. É isso, exatamente. Paz, amor, que negócio é esse? Bem no N6. É cômodo também para os pais educarem, não olhar na frente da TV, ou deixar fazer o que quiser fazer, porque dá mais trabalho educar, dá mais trabalho dizer não, dá mais trabalho disciplinar, largar pra lá. Esse tipo de trabalho de libertação, não de salvação, é muitíssimo mais difícil. Mas você ganha muito mais, porque você tem que crescer também. Para você ter uma aula de qualidade, ter um grupo de qualidade, você tem que se esforçar muito mais. Muito mais. Né? Agora, você, sim, não sei. Vamos semana que vem, vamos continuar esse assunto. Acabou, não tem peso nenhum nessas coisas. E é importante conhecer as obras fundamentais da doutrina espírita. Essas são as obras fundamentais da doutrina espírita, segundo Allan Kardec. Não segundo eu, não segundo a fé, não segundo Allan Kardec. São essas. Que todo evangelizador, educador, deve ter. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, São Inferno, a Gênese, o que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, resumo da lei dos fenômenos espíritas, o caráter da revelação espírita, a viagem espírita e a revista espírita. Assim, Jorge, tem coisa aí que eu nunca nem ouvi falar. Pois é. Essa é a lista das obras fundamentais. Kardec listou talvez uma semana, um mês no máximo, antes dele morrer, por essas obras. O espírita deve estudar, não ler, e estudar essas obras. Aí dá a fundamentação para ele não ficar falando várias coisas. O vocabulário dele vai estar escrito. Então isso é importante. Aí, mas tem que estudar o Pentateuco. Não tem Pentateuco nenhum. Essas são as obras que são listadas aí. Mas eu aprendi que tudo bem, você aprendeu. Alguém disse, não sabia onde estava. Então, agora já sabe. Olha só, umas coisas que a gente fala que as crianças, isso estimula muito, as crianças ficam sobressaltadas, elas adoram quando tem os desafios. Lembra que a gente falou assim, a questão da fé raciocinada, que nós não temos, como é que a gente pode dar? As crianças também não têm. Não adianta você chegar assim, não, vou pegar aqui um texto de Joana de Ângeles, né? Que cada palavra tem que ter, cada frase tem que ir no dicionário, para a criança, faz uma análise aí. Às vezes a criança não sabe nem ler, como lá onde eu dou aula, as crianças, a maioria é sempre analfabeta. Então, você tem que o quê? Olha o limite. E expandindo o limite dela. Aprender a raciocinar, a usar o cérebro. Aí sim, com o tempo tu dá um textinho, faz algumas contradições para ela estudar, etc. Aí quando chegar mais para frente, ela vai ter os elementos para ter a sua fé raciocinada. Olha lá. Quem responde esse enigma aí? Isso. Valéria? Tem um plano aí, por favor? Já responderam? Eu. Sou eu, né? É isso aí, sou eu. Mas, colocando uma forma tão simples, né? Mas o jovem, quando ele vê essas coisas na frente dele, eles ficam loucos querendo resolver. Que é um estímulo, é um desafio. O jovem gosta de ser desafiado. Mas não é desafiar, vamos lá, ver se tu sabe. Não é isso, né? Não é esse tipo de desafio. Não é confronto. É se colocar numa situação que o estimule a fazer algo de diferente, sair do comum. Então, é interessante. Aí tu dá um desse. Nós conversamos lá com esses jovens, a gente chama isso de desafio da fé raciocinada. Mas o que tem a ver com a fé? Até agora nada, mas tem que ter razão. Mais para frente ele vai unir uma coisa na outra. Olha só, vou fazer com vocês aqui, memorizem aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou perguntar. O nariz de alguém está sujo? Não? Não sei. Tá, tudo bem. Aí
dizendo, primeira pergunta, sim ou não? Ele bota assim, aí fica, não, eu tenho sim, não tem, tá? Aí, outra pergunta, alguém está de boné? Então, entendeu? Aí você vai fazendo isso, aí depois a gente volta. Opa, esse não tem nem nariz, né? Não tem nariz aqui. Tem um narizinho aqui. Entendeu? Quer dizer, isso vai te estimulando a criança a memória, a raciocínio, ou então, quer dizer, você vai levando o limite dela até de repente um texto um pouquinho mais rebuscado. Mas não adianta você querer buscar ela vem reproduzindo as respostas desde o CA e está na pré-adolescência. Você quer que ela pense? Como? A não ser que ela tenha um colégio que fizesse isso, mas a maioria não tem. Lá, às vezes, quando eles se batem, né? Ou você acha que o direito de bater, então também quando você bater ele, pode bater, você está me dizendo? Exatamente. É isso aí. Né? Então, lá, outros aqui também, a gente pode fazer as mesmas coisas. Olha lá, quem já viu essa reportagem desse jornal? Eu acho que eu já li. Certo? Tem nas bancas de jornais todas. Eu li sim. Em 2057 a Terra será um mundo de regeneração. Mas isso, na minha opinião, não pode ser uma data batata. Isso é sério? Isso aí está nos jornais. Isso aí é baseado numa informação do Chico Xavier, que ele disse que o irmão falou para ele. Sério? Mas isso cabe reflexão, né? Vamos lá, Livro dos Médios. Reconhece ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e precisem fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas, quando esse pressentimento convenha. Nunca, porém, determinam data. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Mas foi um jornal espírita. Deve ter pessoas lá que estudam espírita. Não interessa. E tem um centro espírita que eu vou, às vezes. Esse jornal ele fica de frente, estampado assim, só falta botar uma moldura, tá lá. Fala muito o jornal em fulano é a reencarnação do meu. Exatamente. Então, Não é bom, o jornal é bom, mas para refletir. Gente. Exatamente. Ali não está a solução matemática. Isso. Então, se a minha fé não é raciocinada, eu pego todas as informações e repasso. Aí vem uma criança que de repente lê o livro do Livro, faz essa pergunta, como é que você fica? Menina, cala a boca, não fala. É isso? É como um site mesmo, a gente baixa as cores, baixa a aula. Exatamente. A gente tem que ter uma visão crítica muito. Isso. Essa é uma leitura boa, mas às vezes até perigosa para a pessoa que não está nessa posição. A gente não está ainda, tem muito para ter raciocinar. Mas uma pessoa que não está ainda no nível de um pouquinho de raciocínio é perigoso. Vai virar crendice que nem outras coisas aí que viraram crendice e hoje em dia é difícil de tirar. Exatamente. Então, quer dizer, olha o que você está reforçando no jovem. Que fé raciocinada é porque o Espírito disse? Não, o Espírito disse, é a opinião dele. Sei lá, os cálculos dele que ele fez, não sei. Se alguém perguntar para mim, vem cá, você acha que o Flamengo vai ser campeão? Eu falo, eu acho que vai. Claro, é o melhor. Né? Agora, se perguntar para outro, qual o melhor time? Vai dizer que é o Grêmio, né? A opinião dele. A doutrina espírita diz exatamente isso. Não pode ser feito de opinião. Não é? Quer dizer, não é qualquer informação. Não é porque eu assisti na palestra. Não tem nada a ver. Aí você tem que pensar que quando isso acontecer, nós vamos começar Caminhando nesse mundo. Exato. Mas a gente tem que tomar isso. A lógica faz a gente ter certeza que isso vai acontecer. Mas não. Por quê? Muita informação. A gente está na época da Aí o informação. pessoal diz assim, não, a informação está febre, será que é? Será que é? Exatamente. Foi o Chico Xavier. Será que diz? Aí a pessoa diz assim, ela não gosta de internet. Não é que eu gosto de internet, eu acho que tem que ser cuidado. Como você pega na internet, você joga na Exatamente. casa espírita para as pessoas que não têm muita casa de conhecimento. Infelizmente, tem isso análise daí- crítica, mas a internet tem muita informação boa. Tem, com certeza. Só que as pessoas Tem não informações. têm Olha só. A internet ela tem informações. Mas a gente tem que refletir, tem que pensar. Exatamente. Mas no próprio jornal, Separar. a informação não é Correio, tá o que lá? Tá o que escrito? Correio Espírita. Para quem é? Quem está lendo, tomando aquele passe, tomador de passe, vendedor de água fluidificada. Esse jornal, o Espiritismo, porque para um cara que é católico, para um
Agora, para um papador de passo bebedor de água frutificada, o Espiritismo está dizendo que o mundo é assim. Olha só. Jesus falando sobre a sua volta. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus, que é um Espírito puro, não pode prever data. Mas tem certos espíritos que pode. Vai fazer o quê? Né? Então isso é importante, né? A gente tomar cuidado com essas coisas. Aqui um desafio aqui, o pessoal que já fez. Está vendo esses rostos aqui? É a mesma coisa daquele desafio que a gente dá para as crianças? Mesma coisa. Aqueles rostos ali tem uma ordem racional que a gente não possa contar. Esse rosto é o primeiro, aquele é o último, por causa de quê? Criança. Vamos lá. O primeiro é qual por causa de quê? Criança. O primeiro é esse aqui que é a criança. Tá, e o outro? Segundo. Segundo Jó. Segundo é o Jó. Terceiro. Palhaço, né? Terceiro do Dudu e tal. Alguém acha uma outra ordem aí? Eu tinha pensado numa questão de sentimento. Aí já começa a ser mais difícil, pode ser o homem, Olha, mulher. pensa na ordem dos sentimentos. Vai, fala, qual é? Primeiro seria para mim a expressão de tristeza, saindo porque não é tão legal. É. E depois? O último aí seria qual então? Ele que está sorrindo. Que está sorrindo, uma escala assim de progresso. Alguém mais uma outra interpretação? Eu acho que poderia ser legal de evolução mesmo. Um bebê, depois Até a idade madura, chega na velhinha lá. Não, evolução em relação à Maturidade. maturidade moral mesmo. Tipo, tá criança e depois fica com raiva, e depois sofre, e aí depois fica bem, mais ou menos, e depois fica muito feliz. Na verdade, isso aí a gente faz em 20 minutos, mas a ordem é: esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto, esse é o sexto. Primeiro porque 1, segundo 2, terceiro 3, 5, 6. É maldade, Tá vendo, né? É interessante. Então, são coisas que estimulam e eles ficam sempre querendo mais. E a gente vai dando, daqui a pouco dá um texto, dá um negócio, o negócio vai subindo, ok, gente? Então, estimular o jovem é isso. Você dá coisas inesperadas, alguma coisa que seja interessante, que ele pense, que ele se sinta desafiado, que ele sinta com essa emoção. Caramba, que legal, semana que vem vai ter mais, assim vai. Tudo bem? E lembrando dos princípios da doutrina. Muito obrigado, gente, tá? Acabou porque o tempo... Acabou.